gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à nossa última aula do módulo de regulação da expressão gênica. Nessa aula, que não vai ser síncrona, mas vai ser muito interativa, a gente vai discutir alguns exercícios para relembrar tudo que a gente viu no módulo, para eu também ter um feedback para saber se a gente ainda precisa retomar algum assunto e para vocês entenderem melhor como que os assuntos que a gente viu nesse módulo se encaixam depois com a vida científica de vocês, com os artigos científicos que vocês vão ler. Então, para isso, eu peguei alguns trechos de artigos científicos da Revista da Biologia, aqui da USP, para a gente tentar analisar e tentar identificar em qual nível da expressão gênica se encaixa o trecho que eu vou mostrar para vocês. Então, nessa plataforma aqui, o vídeo vai pausar e vocês vão ter que selecionar a alternativa e me indicar se o que vocês estão lendo é regulação transcricional, pós-transcricional ou pós-traducional. E para isso eu vou resolver um exercício junto com vocês para não ficar dúvida de como vai funcionar, tá bom? O nosso primeiro exercício fala da produção de melatonina e sim, o objetivo aqui é que vocês leiam um trecho, se interessem pelo assunto, mas principalmente se vocês não fazem ideia do que é a arilalquilamina, que eu também não sei muito, tá tudo bem. A dica aqui é identificar palavras que têm a ver com tudo que a gente viu nesse módulo. Então, em cada um deles, vocês vão tentar responder, identificar essas palavras e depois eu grifo e faço a correção com vocês logo depois que eu mostrar o exercício, tá? Nesse caso aqui, eu grifei as palavras gene e intron 1. Por que eu grifei essas palavras? O gene e o intron são elementos que ficam no DNA, porque assim que esse gene é transcrito em RNA mensageiro, ele sofre o processamento que retira esses introns. Então, nesse trecho, ele fala de um tipo de regulação da produção de uma enzima que acontece no DNA para controlar a quantidade dessa enzima. Quando a gente faz regulação no DNA antes de virar RNA mensageiro, a gente está falando de qual tipo de regulação? Regulação transcricional, certo? Eu coloquei até aqui do lado uma figurinha, lembrando do slide que a gente discutiu durante a aula. Então a dinâmica é essa, vocês leem o trecho, aí vocês respondem a alternativa e atenção que às vezes mais de uma alternativa é correta e logo depois eu já discuto com vocês a resposta, tá bom? Vamos lá. E aí, gente, o que vocês grifaram? Eu, por aqui, grifei fosforilação reversível. Vocês lembram que mesmo depois que uma proteína está pronta, ou nesse caso, quando a gente fala também de enzimas, que são proteínas que exercem funções no metabolismo, por exemplo, elas ainda podem ser reguladas, elas podem ser desativadas ou ativadas de acordo com o momento metabólico. E essa ativação ou desativação pode acontecer, por exemplo, por fosforilação reversível. Que até para relembrar aqui entre a gente, quem que faz isso? Vocês lembram? As quinases fazem a fosforilação e as fosfatases retiram a fosforilação das proteínas. Por isso que a gente chama de reversível. E quando a gente faz essa alteração depois que a proteína já está pronta, que ela já passou por todos os processos de regulação, a gente está falando de uma regulação lá em última instância, que é a regulação pós-traducional, depois que a tradução já ocorreu, que a proteína já está pronta. Próxima pergunta. E aí, gente, essa daqui já tinha dicas, né? Já falava que é de iniciação da transcrição. Mas eu trouxe esse trecho também para lembrar que enquanto o RNA mensageiro não está pronto, ou seja, durante a elongação do transcrito, a gente também faz regulação transcricional. Porque pode ser que um gene foi ativado, mas daí enquanto ele estava sendo produzido, as condições mudaram ou a célula de alguma forma percebeu que aquele gene não era mais necessário. E a gente interrompe talvez a elongação ou até acelera essa elongação, faz as coisas serem mais rápidas porque a célula precisa muito daquele gene. Então esse ainda é um tipo de regulação transcricional. Estamos controlando a taxa com que se transcreve, certo? Próxima questão. Mediada por Ari. O que é Ari, né? Tudo bem, gente. Eu tirei um trecho descontextualizado, coloquei até a figurinha aqui do Arebaba.
que eu lembrei disso quando eu li esse trecho. Mas tudo bem. Ó, a gente está falando de uma proteína que se liga ao RNA mensageiro e transporta ele para o citoplasma. Então, o controle de sair do núcleo e ir até o citoplasma, que é onde o RNA mensageiro vai ser traduzido em proteína. Que tipo de regulação é essa? Depois que o RNA mensageiro está pronto, a gente sempre fala de regulação pós-transcricional. O transcrito já está pronto, mas ainda regulamos, por exemplo, a exportação para o citoplasma. Próxima pergunta. E aí, gente, aqui até antes de discutir qual que é o tipo de regulação, eu até coloquei para vocês um trecho do livro do Karp, que está lá no nosso sistema, que fala certinho sobre o que é o microarray, que é uma técnica que a gente usa no laboratório para ver nível de RNAs mensageiros que estão nas células. Então é um capítulo muito interessante para vocês lerem ao final dessa aula. Coloquei aqui embaixo as páginas que vocês podem achar. E nesse trecho eu grifei o quê? Região promotora. Vocês lembram dos diversos promotores que a gente estudou? Os promotores estão no DNA e é eles que vão controlar quando o RNA mensageiro vai estar sendo lido ou vai estar inativo, certo? Então, sempre que a gente fala de promotor, a gente está falando de regulação da transcrição, transcricional. E essa aqui, hein, gente? Não sei não se deu um nozinho na cabeça de vocês, porque assim, a resposta já tá no trecho, né? Controle transcricional, da transcrição. Mas aqui era quase que uma pegadinha, a gente está falando de dois tipos de regulação, as duas respostas eram corretas, certo? A gente está controlando a transcrição, porque a gente está mexendo na atividade da RNA polimerase, que é a enzima que faz a transcrição, mas por estar mexendo na atividade da RNA polimerase por fosforilação dessa enzima, a gente também pode falar da regulação pós-traducional da própria enzima, da própria RNA polimerase. Entenderam? Então aqui a gente tem um combo e assim, gente, na célula nada é separado. Na verdade, todos os tipos de regulação estão ocorrendo juntas em todos os nossos genes. E esse aqui, hein? Esse aqui era para quem tem boa memória, né? Apesar de o nome ser meio autoexplicativo, um fator de transcrição é quem promove a transcrição. E não só promove, também pode ser um inibidor da transcrição. Então, sim, estamos falando de regulação transcricional. O NF-κB, por exemplo, que é aquele cara famoso que vocês vão ver em todas as aulas de imunologia, certo? Regulando a expressão dos genes nas nossas células do sistema imune. E aqui eu também, em vários trechos eu coloquei um capítulo para vocês relembrarem, caso vocês tenham esquecido de alguns detalhes da nossa aula. Certo? Próxima questão. Gente, a famosa Mirna, que não é a Mirna da novela e na verdade são microRNAs. Eu coloco sempre a fotinho da Mirna da novela, que é engraçado, porque quem não tem um computador viciado, um algoritmo que já sabe o que é microRNA, digita Mirna no Google, só aparece a Mirna da novela, mas meu computador, né, tô escrevendo uma tese com microRNAs, então ele já sabe muito bem que eu tô falando de pequenos RNAs que se ligam no RNA mensageiro controlando a sua estabilidade. Os microRNAs são capazes de desestabilizar os RNAs mensageiros e, portanto, eles são reguladores pós-transcricionais. Quem se lembrou disso da nossa aula, hein? Essas moléculas são muito importantes, todas as áreas do conhecimento têm se dedicado a entender microRNAs. E aí, gente, estabilização de transcritos, também chamados de RNA mensageiros, pela cauda poli-A, aquela que não deixa as exonucleases comer os nossos RNAs o tempo todo. Então, regulação pós-transcricional novamente. O RNA já está pronto e ainda não virou proteína. E por fim, também meia-vida de RNA, estabilidade de RNA, mesma coisa. O RNA tem um tempo de vida útil, ele não vai ficar para sempre lá sendo traduzido e isso é regulado na regulação pós-transcricional. Por fim, duas perguntas vão ficar aqui para vocês responderem. Não precisa pesquisar artigos científicos no PubMed, responde com seus próprios conhecimentos e a gente inicia a aula que vem corrigindo eles, tá bom?
Até a próxima, gente!